Alô, você, boa tarde. São 12 horas mais 2 minutos hoje. Quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023. Está entrando no ar o Portal Notícias, agilidade na informação. Lembrando que você liga e participa ao vivo com a gente. Anote o nosso telefone 77-3444-1043 ou acompanhe através do nosso site radioportalsudoeste.com.br. Portal Notícias, apresentação Alberto Lopes e Luiz Brito, que agora traz o tempo e a temperatura para hoje. Luiz Brito, boa tarde. Boa tarde para você, Alberto Lopes. Tudo bem? Tudo tranquilo, meu amigo? Graças a Deus. Hoje até que fim o estúdio hoje tá abençoado. Abençoado, boa, né? Tá. Todo feliz aí, né? Ah, com certeza. Pronto, vamos conferir então a previsão do tempo? Vamos lá, mande aí. Portal Notícias informa o tempo e a temperatura. Tempo e a temperatura. Alberto Lopes, viu? O Clima-Tempo está prevendo para hoje em Livramento de Nossa Senhora e boa parte da região sudoeste, sol com algumas nuvens, sem possibilidade para chuvas. A gente tem temperatura oscilando entre 19 e 28 graus. Eu tô achando que o Clima-Tempo tá comendo bola aqui, porque de 28 graus tá passando longe. Eu acho que já tá para mais de 35 por aí. Não tô aguentando de tanto calor aqui, né? Então, portanto, sem nenhuma possibilidade para chuvas, mês de fevereiro praticamente eu acho que vai ser a mesma coisa. Tem possibilidade de pancadas, mas é coisa rápida, viu? Com certeza. Próximos dias. Portal Notícias e as manchetes do dia. Matéria do dia: crise Yanomami, mame de governador de Roraima rebate críticas e defende que indígenas se aculturem. Hoje, ao vivo no Portal Notícias, estamos recebendo o bispo Dom Armando Buchol. Moradores do distrito de Tanagé, em Livramento, cobram limpeza e poda das árvores da localidade. Moradores do bairro Belo Horizonte, em Livramento, cobram capina, poda das árvores e limpeza das calçadas. Após vários anos de deterioração, prefeitura anuncia reforma do mercado de artes em Brumado. Hoje no Portal Notícias receberemos representantes dos Alcoólicos Anônimos de Livramento, Jonas e Elias. Essas e outras notícias você fica sabendo aqui e agora no nosso Portal Notícias. Matéria do dia. Matéria do dia. O governador de Roraima, Antônio Danário, do PP, rebateu as críticas sobre crise dos povos Yanomamis na região. Para o gestor, a situação não é exclusiva do estado, é restrita a alguns grupos e acontece há décadas da mesma forma. Danário disse em conversa com a coluna Painel do jornal Folha de São Paulo que a responsabilidade por esse cenário não é do governo de Roraima, mas de todos os últimos presidentes. Foi publicada a um problema que é recorrente há 20 anos. Disse, estão criando um fato que não é de hoje. O governador defendeu que os indígenas deveriam se articular para começar a explorar suas áreas férteis em minérios e cita o exemplo dos cassinos instalados em reservas indígenas nos Estados Unidos. Imagine você desempregado, pobre, passando fome, doente. Dentro de sua casa tem um quadro do Picasso que vale 1 bilhão. O que você faria? Venderia? Aí pega o dinheiro e melhora a sua qualidade de vida. Igual aos indígenas americanos. Diz ele que conta ter visitado locais do tipo em Nova York. Danário diz que a responsabilidade de saúde das comunidades indígenas, especialmente isoladas, é do governo federal. Tenho 260 escolas em comunidades indígenas. Eles querem ser advogados, professores, médicos. Eu acho correto. Eles, indígenas, têm que se aculturar. Não podem mais ficar no meio da mata aparecendo bicho. Eles têm que estar lá
com condição, com estrada, escola, posto de saúde, fazendo a agricultura deles, produzindo macaxeira, farinha e muito mais, afirmou o governador. Matéria do dia. Matéria do dia. Ok, 12 horas mais 7 minutos, 12:07. Concordo plenamente com o governador e eu acho que o índio tem que ter as oportunidades dele. Mas daqui a pouquinho nós vamos pedir a opinião de Dom Armando Butiol. Já tá aqui, já tá doido. Ele já chegou. Ele já chegou aqui, ele já tá aqui doido pra poder opinar. Ele já tá aqui doido pra opinar, principalmente sobre essa matéria aí, viu? Pronto. Dom Armando, boa tarde. Boa tarde, senhor Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes desta preciosa rádio de Livramento Portal FM, que expande suas notícias bem distantes. Ok, Dom Armando, é um prazer imenso tê-lo aqui novamente e já vou puxar logo a respeito da nossa matéria do dia. Qual a sua opinião em relação aos indígenas? O assunto é muito complexo. Isso, é por isso mesmo que eu quero a sua opinião. Eu não estou muito por dentro, mas a minha leitura, que antes de tudo, porque o governador quer impor sua cultura, a nossa cultura, aos outros? Por que não podemos nós aprender algo deles? Por que não respeitar quem tem uma cultura diferente? Eu, quando cheguei aqui, a primeira coisa foi aprender a respeitar a cultura, não impor a minha. Antes de tudo. Depois se cria diálogo. Depois, por que esta tragédia explodiu somente agora? Por que não se observam as leis do Brasil que limita o garimpo abusivo? Porque está ligado à cobiça do ouro toda a tragédia dos Yanomami e de tantos outros índios. Portanto, ou nós vamos fazer uma reflexão global e não uma parcial de um governador que defende a si mesmo, acusando e procurando ouvir várias vozes, ou senão eu não aceito esta imposição de um governador omisso de um lado e apoiando os exploradores do ouro. Entende? É a cobiça do ouro que destrói a vida, que destrói o planeta Terra. Os desastres que estão acontecendo estão sendo documentados. Já o juiz do Supremo lá do Tribunal Superior já denunciaram, já vários grupos que defendem a natureza, também o CIMI, da Igreja Católica, denunciou este descaso com estes povos, com estes protagonistas da história. Somos nós, europeus, que invadimos violentamente a terra e continuamos com o nosso critério de explorar. Se eu tenho um quadro do Picasso, não vou vendê-lo de qualquer jeito, porque é um patrimônio da humanidade. Não posso vender a Basílica de São Pedro para quem a vendo. As obras de Michelangelo são patrimônio cultural. A Capela Sistina é patrimônio cultural da humanidade. A terra é de Deus a serviço da vida, não da exploração. É dentro desse critério que eu me coloco e a partir do evangelho que procuro pregar e viver, eu acho que devemos aprender a ser menos cobiçosos de bens materiais e a procurar aprender respeito e humanidade para com todos. É dentro destas visões que eu me coloco e, portanto, não estou absolutamente de acordo. Já tinha lido este texto do governador ontem nos jornais, mas não é da minha mesma opinião.
Ok. Inclusive, do Armando, nos Estados Unidos aconteceu em relação à exploração do petróleo. E várias aldeias foram dizimadas, né? Não é um exemplo a ser seguido. É a mesma cobiça dos prepotentes que usam da terra não para viver, mas para se enriquecer. A terra, segundo a visão da Bíblia, está a serviço da vida de todos os filhos e filhas da humanidade. Por que tem tanta fome também no Brasil? Porque alguém acumula demais, enquanto o Brasil, um país de uma riqueza única no mundo, 40 milhões sofrendo, passando necessidade, porque alguém acumula até estourar a barriga. Entendem? Ou nós compreendemos que justiça é defender a vida e a vida para todos, do ventre materno até a morte natural, ou nós não estamos na caminhada com Jesus Cristo. E eu acrescento, nem com os princípios de uma filosofia, de uma antropologia verdadeiramente humanas. Devemos aprender a sermos mais humanos. Eu repito, será que a epidemia nos ensinou a sermos um pouco mais humanos? Alguém aprendeu. Muitos parece que estão esquecendo tudo e nos tornamos sempre mais lobos uns dos outros, como um filósofo Hobbes dizia. Inclusive, era esse assunto que eu ia tocar com o senhor em relação à pandemia, porque a Rádio Portal, né, juntamente com as entidades religiosas aqui do nosso município e da região, nós arrecadamos, eu acho que muito mais de 15 toneladas de alimentos, e a gente viu a necessidade do povo, irmãos passando fome, muitas vezes ao nosso lado e a gente sem saber. Com um detalhe, Alberto, viu, que eu quero comentar aqui com o do Armando, que na maioria das vezes hoje essas distribuições são feitas e o pessoal, em vez de fazer simplesmente a contribuição, a doação, ofertar aquilo que está sendo a pessoa que está necessitando, não, quer primeiro, né, fazer o flash, né, quer se aparecer e tal. Então, essas pessoas que estavam responsáveis por trabalhar em parceria com a Rádio Portal Sudoeste, em nenhum momento fez questão ou fez ao contrário, quis divulgar pessoas receber isso. Não, a gente teve o intuito de realmente de ajudar, a divulgar sim as ações das pessoas, as ações da emissora. Agora, as pessoas que estavam sendo ofertadas, jamais expor essas pessoas, porque não tem necessidade disso, não é não, Dormano? Parabéns. Eu acredito que devemos aprender todos, eu primeiro, a sermos mais egoístas e mais abertos à solidariedade, à justiça, à paz. Somente isso eu sonho desde a minha juventude e hoje, começando a me tornar emérito desta diocese, quero dizer aos irmãos e irmãs de fé e a todos os cidadãos de boa vontade de qualquer religião e credo, procuremos ser menos egoístas, menos prepotentes e gananciosos, mais solidários, mais humanos. Esta é a minha mensagem fundamental que gostaria de gritar, não só com as palavras, mas com a minha vida. Ok, esse é o Dom Armando. Que aula, né? Dom Armando, tá começando. Dom Armando, depois de ter ficado à frente da Diocese de Livramento por 18 anos e 10 meses, o que levou o senhor a pedir renúncia? Olha, o Papa, ainda Paulo VI, agora santo, ele propôs que todos os bispos, aos 75 anos, dessem suas demissões. Portanto, quando eu completei 75 anos, mandei a minha carta ao Papa Francisco dizendo que tinha completado o meu serviço. Demorou mais de 1 ano e meio e hoje eis que é oficialmente apresentado aquele que será o meu sucessor como bispo, o terceiro bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora. Chama-se Dom Vicente de Paula Ferreira, é missionário redentorista, de grande preparo cultural e espiritual e de uma humanidade muito, muito grande. Portanto, ainda não sei a data, devemos ainda defini-la com ele,
quando ele tomará posse, mas no máximo 2 meses ele estará aqui. Neste tempo eu continuarei acompanhando a diocese como administrador apostólico, se diz, portanto permanecendo aqui, e depois acolheremos com muita alegria este bispo jovem, nasceu em 1970, 27 de outubro, bispo desde 2017 como auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Portanto, a minha não é uma decisão, é uma disposição da minha Igreja Católica que, chegando a uma certa idade, se deixe espaço aos que têm maior energia para acompanhar a caminhada do povo de Deus. Eu, claro, como bispo, permaneço bispo, mas não mais como bispo efetivo diocesano à frente da pastoral da vida eclesial. Mas vai continuar em Livramento, né? Com certeza, ao menos por um certo tempo, vou continuar assim. Depois vamos ver o que a vida vai me dizer. Eu amo Livramento, claramente, 19 anos quase que estou aqui, 32 anos que vivo na Bahia. O sol, não só o sol do céu, mas o sol do sorriso dos baianos cativa e conquista. Portanto, não sei o que será da minha vida no futuro, mas amo esta terra como minha segunda pátria. Não a terra, amo sobretudo os que pisam nesta terra de Bahia, neste ângulo tão belo. Sabe uma coisa que eu digo, que quem se queixa do clima aqui de Livramento está fazendo um pecado, porque dos climas que eu conheci na minha vida é um dos melhores. Se queixa porque eu faço um pouco de frio, é um frio de graça, não? Verdade, Dom. O senhor nos emociona com suas palavras. Eu notei ali que o Alberto acabou até se emocionando um pouquinho também, porque a gente vive num país em que as pessoas reclamam muito quando chove muito, ou até mesmo quando faz muito sol, mas eu concordo com o senhor, nosso país ele é abençoado por natureza, a nossa fauna, a nossa flora é belíssima, é lindíssima. A gente outro dia, viu, Alberto, eu conversando de forma informal, quando o Armando foi até na casa dele mesmo e ele me recepcionou de muito bom grado, e a gente conversando sobre essas coisas. A nossa natureza, o nosso planeta, ele é muito lindo. E realmente a gente tem que valorizar e agradecer a Deus por viver num ambiente tão maravilhoso que é o nosso. Chapada aí do lado, locais lindíssimos e que as pessoas às vezes esquecem de valorizar e agradecer a Deus por termos tudo isso. Sobre um cantinho de paraíso. Exatamente. Com certeza. Eu tava comentando isso com um amigo meu, né? Mas se emocionou demais, né? A gente estava indo pra Tanhaçu, né? E lá pelo fundo, lá pelas torres eólicas, isso, né? Isso mesmo. Rapaz, o cheiro, o verde. Gostoso demais, rapaz, né? É uma coisa espetacular. Aí fica uma ruma enchendo o meu saco, perguntando o que foi que eu vim fazer aqui, na Caatinga. Falei, rapaz, vocês não conhecem, então não falem. Né? Não tem lugar mais gostoso do que o nosso. Ô Roberto, antes da gente faturar, eu quero só fazer um elogio para o Armando, que ele falou assim, é como a gente, né? A gente tem que seguir as diretrizes da comunicação, nós não podemos falar além disso, porque a gente pode cometer um ato incorreto ou ir de encontro às coisas que não é permitido. Ele disse que ele está seguindo o que pede a Igreja Católica, né, Normando? Com essa decisão. Vamos lá. E ele falou assim, tem que dar energia para os que estão chegando agora, mas existe alguém com mais energia do que do Armando? Hoje estamos recebendo aqui Dom Armando Buchol, ele que está, né, infelizmente se despedindo aí de nós livramentenses. Vai agora muitas descansar. Mensagens chegando aqui, viu, Alberto? De agradecimentos, falando que realmente a entrevista está uma verdadeira aula. Nosso amigo Ronaldo Schettino, por exemplo, mandou áudio aqui dizendo que realmente isso é um presente para a população, viu? Você já quer ouvir? Solta aí. Boa tarde, Queiroz, boa tarde, Brito, boa tarde, Dom Armando. É um presente que vocês estão dando para a população de Livramento hoje, esse bate-papo com Dom Armando. Uma pessoa ilibada, que eu já tive em outras oportunidades, fiz algumas entrevistas com ele e sempre com o mesmo conceito de que Dom Armando é uma pessoa única, uma pessoa ímpar, uma pessoa querida por todos nós, tá? Parabéns aí a vocês da Portal
a nós da Portal, né, por ter Dom Armando nessa entrevista de hoje, a ele principalmente pelas grandes exposições, sempre otimistas, muito conscientes. Parabéns, Portal, e mais uma vez eu refuto que Portal é audiência total, porque tem muita qualidade em todas as informações que veicula. Dom Armando, aquele abraço ao senhor, Deus abençoe. Obrigado. Valeu, Schettini, um abraço. Amanhã o senhor aqui, viu, ao vivo, viu? Dom Armando, fala um pouco aí sobre esses 18 anos à frente da Diocese de Livramento, né? Como o senhor pegou, né? E como o senhor está deixando. O que mudou nesse período aí de 18 anos? A caminhada foi intensa, às vezes complexa, sempre bonita. O que posso dizer? Bom, o aumento do número dos padres. Dos 22 padres diocesanos, 15 eu ordenei. Portanto, um crescimento na possibilidade de servir melhor o povo de Deus por meio daqueles que são os primeiros colaboradores do bispo e que estão à frente das paróquias. Da 21 paróquias da diocese, 20 estão com um padre que é filho da terra, jovem e que está dando o melhor de si mesmo. Depois, uma minha prioridade neste tempo foi a formação dos leigos, de maneira especial através da Escola de Teologia para Leigos. 4 anos, calcula-se 580 horas de curso, distribuídas em 4 anos, em colaboração com o curso de extensão universitária da Faculdade de Pedagogia de Guanambi, e umas 500 pessoas, maioria mulheres, mas também um número significativo de homens, que frequentaram, e a escola continua frequentando, esta formação básica dos nossos leigos e leigas. Por quê? Porque cada um é responsável na igreja e não basta a boa vontade. Precisa ter instrumentos adequados para compreender a mensagem bíblica e ter clareza nos objetivos que o Evangelho propõe e que a igreja deve assumir. Portanto, o crescimento cultural e espiritual e pastoral, eu acho que foi muito significativo, também porque encontrei, devo reconhecer, uma disponibilidade extraordinária, uma sensibilidade, uma generosidade emocionante dentre os leigos e leigas da diocese. Outro aspecto do meu pastoreio foi com a juventude. Nestes quase 19 anos, eu celebrei mais de 23 mil crismas e muitas vezes encontrando antes os jovens, alguns adultos crismandos, para conversar, conhecer, partilhar e compreender. E eu vejo, claro, não é tudo ouro, mas é tanta coisa linda que eu vejo, apesar de tudo, na juventude visitando as comunidades. Ainda mais, eu, pela minha personalidade, pelas minhas escolhas, gosto de ter o contato com o povo. Antes que Papa Francisco convidasse a igreja a ir nas periferias, eu tinha o meu lema, que não é meu, é do padre famoso Léon Déon, fundador dos Deonianos, francês, um homem de alta cultura, que ele dizia no final ainda do século XIX, ir ao povo. A igreja não deve ficar nas sacristias, mas deve ir viver no meio do povo. Posso contar uma minha experiência. Quando eu terminei os estudos de teologia no ano de 1970, para conhecer melhor a realidade sociocultural e política, econômica, eu fui trabalhar numa fábrica. Trabalhei como operário de última categoria, apesar de ter tido 18 anos de estudo nos meus ombros, mesmo para conhecer a realidade do povo, porque não posso servir se eu não conheço os anseios, os sofrimentos,
os desejos do povo a quem eu, em nome de Jesus Cristo, sou chamado a servir. E essa experiência me marcou. Eu trabalhei depois na minha vida na Itália por 20 anos de padre, por muitos anos com dependentes químicos, alcoólatras, alcoólicos anônimos. Conheço bem, acompanhei centenas de jovens e adultos com esses problemas, deficientes físicos e mentais. Portanto, todo este mundo da pobreza, às vezes física, mas da riqueza humana, me cativou, me conquistou e me marcou. Portanto, eis que aproveito para desejar que a sociedade brasileira, a nossa região, possa dar maior atenção a estas pessoas que mais sofrem, porque pessoas com deficiências físicas, mentais, etc., ou com doenças como o alcoolismo, muitas vezes não são bem acolhidas em nossa sociedade. E retorna a minha insistência na dimensão humana. A pessoa humana não vale pelos títulos que tem, pelo dinheiro que possui, por outras coisas extrínsecas. A pessoa humana vale por si mesma. É um valor intrínseco. Não só o Evangelho, também a filosofia mais avançada desde a antiguidade afirmava. O Kant, o grande filósofo alemão, afirmava esta coisa, e o Evangelho o diz de tantas maneiras. Jesus amava, sobretudo começando pelas pessoas que tinham maiores dificuldades em viver. Esta foi a minha busca. Não consegui viver como eu teria e gostaria, mas gostaria mesmo de afirmar que este é o estilo que deve distinguir qualquer pessoa humana e quem acredita em Jesus Cristo. Com certeza. Quando eu tinha minha adolescência, né, na fase de uns 12 até os 16, 17 anos, quando vinha aquelas neuras, né, aquelas coisas de jovens, o que é que eu fazia? Dúvidas, angústias. Eu nunca fui de estar me abrindo com ninguém. Assim, né? Sempre procurei ficar para mim e para Deus, né? Sempre procurei Deus. Eu fazia dia de sábado e domingo, eu ia visitar os asilos e os hospitais lá em Itabuna. Que saía gratificante, sabe? Que bonito, essa é uma terapia. Gratificante porque eu via que tinha pessoas que tinham problemas e eu tava reclamando feliz de uma coisa que eles estavam doidos para ter. Exatamente. Então a vida ensina a gente dessa forma. Parabéns, Alberto, parabéns. É por aí que nós devemos insistir também com a nossa juventude. Menos coisas e mais humanidade. E a sabedoria que se adquire partilhando a dor, escutando muitas vezes sem dizer nada, apertando a mão ou dando um abraço, isso enriquece quem o dá. Com certeza. Inclusive hoje nós vamos estar recebendo aqui o pessoal dos Alcoólicos Anônimos, né, pra gente estar fazendo um bate-papo, né? Que bonito. Pra estar alertando aí, né, as pessoas, e graças a Deus, muita audiência, e nós vamos procurando, né, ajudar as pessoas dessa maneira, né? Usando o microfone para buscar acomodar, né? E acolher, principalmente as pessoas mais necessitadas. Que bonito. Eu trabalhei 10 anos com Alcoólicos Anônimos na Itália, acompanhei centenas de pessoas com esta doença e digo ao povo, antecipando aquilo que com certeza eles dirão, ter vergonha de se prejudicar e destruir a própria vida, mas não ter vergonha de reconhecer a própria doença e procurar terapia gratuita, benéfica e humanizante que é Alcoólicos Anônimos, com os 12 passos, que não valem só para eles, valem também os 12 passos por qualquer pessoa que queira amadurecer e crescer em sua humanidade. Ok. São 12 horas mais 38 minutos. Hoje estamos recebendo aqui, né, o bispo Dom Armando Buchol, e vamos dando continuidade. Dom Armando, em pleno século XXI, como o senhor vê o papel da igreja na sociedade com essas mudanças de comportamentos, até mesmo em relação à fé e o humanismo? O ser humano está deixando Deus de lado?
Sabe, eu acredito que a coisa que mais me questiona é sempre a respeito da humanidade. Porque quem é Deus? Qual é a imagem de Deus que cada um de nós tem? Porque muitas vezes, nas redes sociais, na mensagem, enchemos a boca de Deus. Eu me lembro que em 1990, quando deflagrou a Guerra do Golfo, o Bush, presidente dos Estados Unidos, disse: vamos lutar, vamos na guerra, em nome de Deus. A Saddam Hussein, a mesma coisa, em nome de Alá. O Papa João Paulo II, agora santo, ele disse: não nomeiem o nome de Deus em vão, não abuse do nome de Deus. Portanto, eu não aceito só que se fale que Deus nós perdemos. A Bíblia, veja, não aceita o ateísmo, não fala em ateísmo, mas diz: se você não adorar o verdadeiro Deus, você segue ídolos. O ser humano hoje sempre mais está seguindo ídolos cujos nomes podem ser a ciência, o poder, o dinheiro, o bem-estar, o progresso, e perde a própria humanidade, porque onde não existe humanidade, Deus foi embora. Quando eu falo em Jesus Cristo, eu conheço de Jesus Cristo a sua humanidade. Nós conhecemos a humanidade, somente Deus podia ser tão humano como foi Jesus. Portanto, nós excluímos Deus, porque o nosso coração fica repleto de ídolos que têm uma falsa imagem de Deus. E também dentro de quem pratica a religião podem encher a boca de Deus, mas de fato tê-lo excluído da própria vida. Portanto, não basta falar: eu acredito em Deus. Em que Deus você acredita? São João, em sua carta, diz: se você não amar o irmão que vê, como você pode dizer que ama a Deus que não vê? Você é mentiroso. Portanto, o teste que nós amamos Deus e que temos uma fé verdadeira é a nossa humanidade. Eu insisto muito nesta coisa porque estou farto de ouvir falar de Deus de boca cheia e não viver depois no testemunho concreto a nossa humanidade, que se declina na solidariedade, no respeito, no diálogo, no carinho, na ternura, na alegria de viver. Esses são os valores que a experiência religiosa profunda me proporciona. Fora disso, não me fale de Deus. É um Deus de fantasia, fantasma ou de neurose. Quer dizer, falar é fácil, fazer na prática aí é que é difícil. Na época da Crisma, a nossa catequista dizia que o Armando tem um ditado muito importante, muito interessante, que diz que seguir Jesus Cristo não é moleza. Mas é beleza. Mas é beleza. Né? Com certeza, gostei dessa. Né? Já vou botar aqui na minha... Exatamente. Já vou colocar aqui na minha reeleição disso, de frases. E a gente nunca esqueceu disso. Por falar em catequese, Alberto, deixa eu mandar um abraço aqui, porque o pessoal lá da comunidade do bairro Santa Luzia está agradecendo aí o do Armando pela pessoa que ele é, né? E mandando um abraço em especial. E também em especial aí o Cláudio Nunes está mandando um abraço pro senhor, do Armando, todo o pessoal. Obrigado, lá. Cláudio, obrigado ao povo do bairro Osório. Isso. E deixar aquele abraço também aí, né, pra Neide, né, o pessoal que tá lá, o Miguel Neide, e todos os que estão aí à frente aí dos cuidados, portanto, da igreja lá de Santa Luzia, né, e também agradecer a todos os que passaram por lá durante todo esse período, toda essa jornada aí. Você que é assíduo, né, que é frequentador, né? Sim, estive lá também, estou sempre lá também, e por incrível que pareça, a minha crisma, inclusive, foi feita com o do Armando. Há uns 2, 3 anos atrás, passando vergonha, cantando lá na frente, tremendo de nervoso, mas é assim mesmo, né? A gente. Não precisa jogar a minha gelada na cabeça, não. Né? Não é, rapaz? E aí a gente tava lá na luta, na correria, e eu quero. Agora o que eu queria trazer aqui, Alberto, e perguntar para o Dormando é o seguinte. Fica à vontade. Ô, Dormando, é o seguinte, com a saída aí, com a saída não, mas com o posto agora que passa aí
para Dom Vicente. O senhor, claro, vai continuar aqui, e eu quero que o senhor diga para os jovens o seguinte, porque sempre tem aqueles jovens, Alberto, aquelas pessoas que vão se casar, que vão crismar, mas que agora vão falar, não, mas agora eu não vou querer fazer o curso, não vou querer fazer a minha crisma, porque eu queria se fosse com o Dom Armando, e enfim, muitos vão querer ficar assim meio desanimados e tal, aquela coisa, mas a gente sabe que tá vindo aí, né, o bispo, portanto, o Dom Vicente. O que é que o senhor tem a dizer para esses jovens aí que tinham o sonho de fazer a crisma com o senhor, ou alguém que queria se casar e queria fazer o matrimônio com o senhor? Olha, o sacramento não depende de quem o celebra, de quem está à frente, mas da fé de cada um. Portanto, eu, claro, compreendo a ligação afetiva, da amizade, etc. Não, aos padres dizia que precisa se desmamar um pouco por vez. Eu estou aqui, Dom Vicente já me disse que pede a minha colaboração e por aquilo que eu puder estarei, mas disse para ele, eu quero ser como João Batista, como Jesus. Ele deve crescer, eu diminuir. Eu fiz a minha parte da forma melhor que eu consegui, com tantos limites e defeitos. Eu tenho certeza que Dom Vicente vai cativar com o carisma dele muito melhor do que o Dom Armando, e com certeza em pouco tempo ele entrará na simpatia do povo baiano. Perfeito. Deixa eu mandar um abraço pro Antônio do Pissarrão, Alberto, mandou aqui, ó, Dom Armando Butiol, obrigado pelo pastoreio, amizade e amor pela diocese, eternamente minha gratidão e orações, e fique conosco aí pelo nosso Pissarrão. Um abraço, né? Obrigado. E tem aqui, boa tarde, é bom ouvir demais, né? Uma palavra tão amiga como a de Dom Armando, pessoa tão incrível, generosa e bondosa, né? O Veltinho, mande abraço aí pra Dom Armando, tá mandado então. Agradeço. Veltinho, gente boa. A dona Amanda diz o seguinte, obrigado aí, dizendo obrigado, Dom Armando, por tudo que fez por nós. O senhor é um homem de paz e alegria. É a Maria que mandou aqui, viu? Obrigado. A hora que você quiser aí, você já pode encerrar o nosso bate-papo com o Dom Armando, né? Porque isso, ele tem aí outros compromissos. Exatamente. Então, mas é uma pena, né? Porque se fosse... se deixar aqui, a gente fica aqui até... Hoje eu vou até 8 horas da noite, se for as mensagens, a Irani agora ia ter o desejo dela realizado, né? Que ela pede pra gente ir até às 20 horas, e são inúmeras mensagens que chegam aqui, parabenizando aí do Armando, agradecendo, mandando mensagens de carinho. Depois, é claro, eu vou estar encaminhando essas mensagens, né? Pro WhatsApp dele, tá bom? Fique à vontade e pode prosseguir. Dom Armando, gostaria imensamente, em nome de toda a população, não só de Livramento, mas da nossa região, agradecer imensamente esse trabalho maravilhoso nesses 18 anos e 10 meses, né? 18 anos e 10 meses à frente da nossa diocese, né? E a gente só tem a agradecer, porque eu tô aqui, vou fazer próximo dia 4 agora, se eu não me engano, acho que cai no sábado, completo 10 anos aqui em Livramento. A primeira entrevista que eu fiz aqui foi com o senhor, lá na Rádio 88, e aprendi muito, mas muito mesmo. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção é o povo de Livramento, a fé que o livramentense tem. E isso eu boto em prática e busco uma coisa e uma resposta. E a única resposta que vem na minha mente é que o senhor ajudou e muito a fé dessa nossa gente, principalmente os mais necessitados. Alberto, eu respondo como é que eu me sinto. Sabe aquela página do Evangelho, sobretudo na versão de Lucas, em que Jesus diz, resumo, vocês que são maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai dará a vocês o Espírito Santo. É Ele que conduz a história, a própria vida, a minha vida. Portanto, e sempre o evangelista diz, depois que vocês fizeram tudo aquilo que deviam fazer, considerem-se, no passado a tradução da Bíblia dizia servos inúteis. Eu nunca gostei desta palavra.
Agora a Bíblia da edição da CNBB traduz: considerem-se servos normais. Eu me considerei e me considero e vivo como um servo normal do Senhor, com a força do Espírito e dos irmãos. Portanto, agradeço pelas palavras amigas que hoje, numerosas, eu recebi, mas não me exalto por isso, porque conheço os meus limites, vim de um outro país, procurei me enculturar o mais possível, amar aquilo que faço e amar as pessoas que encontro, porque me sinto humano que encontra irmãos. Não me sinto nem inferior nem superior. Com a minha experiência, meu patrimônio também de cultura, de conhecimento, mas nem por isso superior a ninguém. Me sinto igual e irmão. E eu cumpri, em nome de Cristo da Igreja, aquele serviço que me foi pedido, não digo imposto, mas não era meu sonho ser bispo. Aceitei quando o Papa São João Paulo II me nomeou e, portanto, me considero, digo a todos que me estão escutando, somente um servo normal. Portanto, agradeço também esta oportunidade e desejo a todos os ouvintes, sobretudo aos da minha Igreja Católica, que acolham e amem o Bispo Dom Vicente de Paula, um homem que, aproveito para dizer alguma palavra a respeito dele, é doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pós-doutoral em Teologia na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte, um religioso da Congregação Redentorista e uma pessoa, ele, que como bispo acompanhou a região de Brumadinho, que chorou, eu ouvi chorar pela tragédia de Brumadinho, que se envolveu alma e corpo para defender os direitos dos vivos e a memória dos mortos daquela terra. Portanto, uma pessoa que vem carregado de um grande testemunho de fé e de solidariedade social. E com certeza ele continuará melhorando muito mais aquilo que eu, continuando a missão que assumiu por 37 anos meu predecessor Dom Hélio, eu acompanhei, acolhi e levei em frente esta missão. Obrigado, senhores, por esta atenção à Rádio Portal e a todos os ouvintes. O meu abraço e a bênção divina. Ok, tá aí, 12h57, ouvimos aí, né, o bispo Dom Armando Buchol. Entrevista do dia. Entrevista do dia. Hoje, no nosso quadro Entrevista do Dia, estamos recebendo aqui os representantes, né, dos Alcoólicos Anônimos de Livramento, nosso amigo Jonas, também o Elias e também o Marcelo, eles que fazem aí um belíssimo trabalho, não só em Livramento, mas aqui na nossa região, e nada melhor do que fazer aquele bate-papo, já que estávamos com saudade dessa turma boa. Jonas, boa tarde. Boa tarde, Alberto Lopes. Boa tarde, Luiz Brito. Boa tarde, ouvintes da Portal FM. Prazer imenso tê-lo aqui hoje para a gente fazer esse bate-papo. Estamos recebendo aqui também, né, o nosso amigo Elias, que eu quero aqui, né, parabenizar. Já conheço o trabalho dele há anos. Uma das primeiras pessoas, né, que eu tive o prazer de conhecer quando aqui cheguei, e só tenho a agradecer a Deus, né, por ter conhecido pessoas tão maravilhosas como vocês. Seu Elias, boa tarde. Boa tarde, Alberto Lopes, ouvintes da 104 FM. Nós aqui agradecemos, né, em nome da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, agradecemos a essa, mais uma vez, nessa oportunidade de poder estar aqui levando a mensagem, né, de Alcoólicos Anônimos, que é o principal para nós, é levarmos a mensagem.
Ok. Hoje aqui também o nosso amigo Marcelo, rapaz. Quanto tempo que eu não vejo Marcelo, né? Até o nosso WhatsApp ele abandonou. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Lopes. Boa tarde, Brito. Boa tarde também aos ouvintes da FM, da Portal. E como o companheiro Elias falou, né? Nós que agradecemos esse espaço para poder tentarmos levar a mensagem para quem sofre com esse problema, que é uma doença, o alcoolismo. E nós estamos sempre à disposição na nossa sala, que funciona hoje no Colégio Rômulo Galvão, todas as terças-feiras a partir das 19h30, né? E o nosso desejo é de levar ao próximo, para o irmão, o estacionamento dessa doença, que uma vez nós conseguimos. Então o nosso prazer, além de mantermos sóbrios, é de poder ajudarmos outros a encontrarem também a sua sobriedade e poder viver em paz com seus familiares, com a sua comunidade, com todos os seus, no seu convívio, né? Então a gente tem muito a agradecer aí a todos vocês, inclusive, principalmente ao espaço cedido pela Portal FM. A gente aqui agradece, né, a presença de vocês aqui. Não sei se eu faço aqui um para não dar, que são 3, né? Vou fazer o seguinte, vou começar com quem tá próximo de mim. Dois ou um. Não, isso aí eu já esqueci como é que faz. Já, né? Deixa eu, vou começar aqui pelo nosso amigo Elias. Elias, qual o papel dos alcoólicos anônimos hoje na sociedade? Como buscar ajudar essas pessoas que querem ser ajudadas? Veja bem, Alberto Lopes e ouvintes da 104, o nosso papel é de levar a mensagem. Agora nós sabemos, se perguntar é fácil? Não é fácil levar a mensagem, principalmente o alcoólico, não é fácil, até porque nós sabemos que o alcoolismo é uma doença da negação, né? Dificilmente o alcoólico ele aceita a condição de alcoólatra, né? E ele nega. Então isso dificulta. Mas nem por isso também nós não deixamos de levar a mensagem, porque aqui e acolá, sempre graças a Deus, nós alcançamos algumas pessoas, alguns pais de famílias, mães de famílias, que estão no grupo, né? Estão recuperando, outras pessoas que já foram recuperadas, hoje já nem participam mais da Irmandade, mas continuam sóbrios, né? Que isso é gratificante para nós, saber que alguém está sóbrio e que ali, por trás daquele alcoólatra, tem uma família feliz. Esse é o papel que não tem preço para nós. E nós estaremos, enquanto vida estiver, voltado para fazer esse trabalho, até porque nós recebemos um dia, né? Para nós passamos por essa situação. Aqui não tem nenhum doutor em Alcoólicos Anônimos. Aqui tem pessoas que sofreram na pele, né? O que o álcool é capaz de fazer na vida de um ser humano. Então é por isso que nós temos esse propósito, que é o propósito primordial, o de levar a mensagem àqueles que ainda sofrem. Ok, são 13h mais 12. Fazer essa pergunta agora aqui pro nosso amigo Jonas. Jonas, o que leva uma pessoa a se tornar um alcoólatra? Boa tarde mais uma vez, Roberto. Nossos agradecimentos pelo espaço mais uma vez cedido. São, segundo os profissionais na área de saúde, são diversos os problemas que leva. No meu caso, foi a timidez e em muitos outros casos a falta de sintonia e a influência do meio. Em 87 mesmo, eu lendo a revista Veja, estava lá que por população, Livramento é o maior consumidor de bebida alcoólica. E como nós já sabemos, o exemplo não é a melhor fórmula de convencer, é a única. E como o alcoolismo é uma doença, uma doença progressiva, incurável e fatal, se eu tenho uma influência, a tendência é eu desenvolver essa doença com o passar do tempo. Ok. Por que o álcool, Jonas, muda a personalidade da pessoa? Como você falou, né? Que o seu caso você entrou justamente porque você queria se enturmar, né?
E aí acabou que o álcool acabou prejudicando, né? Eu, há 30 anos atrás, foi quando eu parei, 31 anos, eu era um menino muito tímido e eu me sentia assim fora do padrão. Eu não me sentia enturmado, eu tinha dificuldade de me enturmar, muito tímido, muito calado, muito quieto. E a primeira vez que eu tive o contato com álcool, eu me senti solto, me senti à vontade, achava que eu sabia dançar, que eu sabia cantar, tinha assim disposição para namorar, aquele negócio todo. E isso aí vai aos pouquinhos, né, pegando a gente e desenvolvendo a dependência. Na escola, eu cheguei junto com os colegas, tinha aí a influência do meio, né? Falar, Jonas, se tomar, né, um conhaque, a mente abre, você acerta a prova. Perde a vergonha. E aí, o que acontece? Segundo os profissionais, como vai direto no sistema nervoso central, dá aquela relaxada, dá um tilt. Né? E aí, e começa Passei tudo. por isso. Passei por isso. Saí da igreja, o trio de doutor Osmar passou, menino. Falei, rapaz, e agora eu não sei dançar, vou fazer o quê, mano? Dê risada não, que negócio é sério. Aí mas foi quem nada. tá dando risada é você. É você ficar botando essas vinhetinhas aí. Sei. Aí o trio passou, meu irmão. Fui lá e tomei aqueles geladinhos lá de batida de maracujá. Você saiu da igreja e preferiu correr atrás do trio. Aí eu pensei que eu era Luiz Caldas. É brincadeira. Ô, senhor. Vamos fazer agora essa pergunta agora pro meu amigo Marcelo. Marcelo, qual o perfil do alcoólatra? Se tem, né? Vamos lá. Lopes, aí você pegou pesado. São vários, né? Antes de responder, tem um lado bom do ar, que no meu caso, além de me instruir, me ensinar, ou me sugerir viver a sobriedade, me ensinou a viver. E às vezes, numa situação dessa aí, que você faz uma pergunta, que eu não tenho a resposta técnica, eu procuro responder de mim. Então, o perfil do alcoólico, muitas vezes é o que o companheiro Jonas falou, vem da timidez. Mas são diversos. Tem aquele perfil que é tímido, esse é o mais comum que eu conheço, né? A timidez. E o álcool, como qualquer outra droga, ela tem um momento que dá o poder, digamos assim. E aí você tem um perfil muito, muito diferenciado de um do outro, assim, vamos dizer. São vários. Como eu disse, um único perfil assim me foge um pouco aqui da mente. Mas o principal é aquele que perde toda a sua identidade. É o pai de família que deixa de existir um pai de família dentro de casa, é um profissional que deixa de ser profissional no seu trabalho, né? É um irmão que deixa de ser um bom irmão, um bom filho, e assim sucessivamente. Infelizmente é uma droga de fácil acesso e eu costumo dizer que ela é a tábua, é a régua de nivelamento. Branco, preto, rico, pobre, velho, novo, ela joga na sarjeta, ela deixa naquela estaca zero chamada. Então traçar um perfil é um pouco complexo, mas é mais ou menos dessa forma. Ok. Elias, fala um pouquinho aí sobre um assunto que vocês sempre buscam no grupo de Alcoólicos Anônimos, os 12 passos essenciais. Esses 12 passos é o que realmente salvam vidas, né? E muitas. A gente tem acompanhado o trabalho, não só dos Alcoólicos Anônimos aqui de Livramento, mas de toda a região. E é muito importante os nossos ouvintes, né, estarem sabendo, já que hoje nós temos várias e várias pessoas com esse problema na família, e a primeira coisa que o alcoolismo faz é destruir principalmente as nossas famílias. Veja bem, Alberto Lopes, nós sabemos que, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que alcoolismo é uma doença. Mas para a nossa sociedade, ela ainda vê o alcoolismo como um problema, uma questão de vício, né? E muitos ainda falam que é uma questão de caráter, né? Às vezes trata o alcoólatra como um vagabundo, um pé de cano, um pé inchado, né?
Mas nós sabemos que aquilo é uma doença. O alcoolismo é uma doença como qualquer uma outra doença, como um câncer, como um diabético, um hipertenso, né? E o alcoolismo não foge à regra. Ele também é uma doença, e doença essa, que é uma doença progressiva, incurável e que tem de determinação fatal. Se ela não for detida a tempo, ela pode nos levar à loucura ou à morte prematura. Mas aí é onde surgem os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, que eu até hoje eu fico assim, depois de 27 anos que eu conheci essa Irmandade, quando eu olho para esse primeiro passo assim, eu falo, rapaz, foi o melhor passo que eu já dei na minha vida e o maior passo, né? Porque toda caminhada ela começa pelo primeiro passo. Se não tiver o primeiro passo, então é impossível você fazer essa caminhada. E qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a admissão. Eu falei aqui agora há pouco que o grande problema da doença do alcoolismo é a negação. Então, enquanto o alcoólatra está negando, ele está achando que ele pode beber socialmente, que ele para quando quer e bebe quando quer, esse aí é perder tempo você tentar levar a mensagem. Porque você vai levar a mensagem, ele vai escorregar igual a piaba na água. Então você está perdendo seu tempo. Mas a partir do momento que alguém te procura e ele admite, né, ser impotente perante o álcool e que perdeu o domínio das suas vidas, que é o primeiro passo, aí tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais fácil. Então todos os passos são muito importantes. Agora, esse primeiro passo, que é a de admissão, o segundo é acreditar, né, que há um poder superior, que na minha concepção é Deus, que pode nos devolver aquilo que um dia o álcool tirou de tão sagrado da nossa vida. E o terceiro passo, que para mim também é fundamental, é a entrega. É você se entregar, você entendeu? A Irmandade de Alcoólicos Anônimos, quer seja no serviço, né, como nós estamos fazendo aqui hoje, na dedicação ao trabalho e principalmente a gratidão pela Irmandade de Alcoólicos Anônimos, porque ela tem feito na vida de milhares de pessoas, e inclusive a minha, né? Então essa é a razão do que a gente leva muito sério essa questão dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos. E esses 12 passos, né, Elias, ele se estende, ele não é só se usa para a recuperação do alcoolismo. É usado nos dependentes de amor e sexo, é usado nos comedores compulsivos, é usado nos dependentes de jogos, tem pessoas que é dependente de jogos. Então é o passo da rendição, é o passo porque enquanto você não reconhecer que a maior dificuldade nossa numa abordagem é a admissão, como Elias falou, o alcoolismo é a doença da negação, da projeção, da racionalização. Quando a gente chega para fazer uma abordagem, quanto mais a situação da pessoa é caótica, é que ele nega, projeta e racionaliza. Eu não tenho problema com o alcoolismo. Então, admitimos que éramos impotentes perante o álcool e que perdemos o domínio sobre nossas vidas. É o começo, como disse Elias. Venham os outros que viemos acreditar com um poder superior a nós mesmos, pudesse devolver-nos a sanidade, que é o segundo, como disse Elias. O terceiro passo, decidir entregar o pensamento e nossa vida aos cuidados de Deus. Um passo crucial também, Alberto, que é o que conheça a ti mesmo do filósofo, como é que é, Elias? O quarto passo? Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. E o quinto passo, Alberto, é o que a gente faz. São 12 passos. Só vou até o quinto aqui. É o que a gente faz na sala de Alcoólicos Anônimos. Admitir diante de Deus, diante de nós mesmos, de outro ser humano, a natureza exata de nossas falhas. Quando nós conseguimos falar dos nossos defeitos, que sejam nossos defeitos de caráter, por mais simples que seja orgulho, avareza, luxúria, gula, ira, inveja ou preguiça, começa a nossa libertação, porque aí botamos os pés no chão e partimos para a vida. Enquanto não há essa admissão, essa rendição, como disse Elias, nada se resolve, fica só na enganação. Mas quando admitimos que somos impotentes diante de uma situação, aí inicia-se o processo de recuperação. Jonas, você estava falando aí a respeito dos 12 passos, certo? Agora é o seguinte,
O que fazer para convencer uma pessoa alcoólatra a se tratar? A dor e o sofrimento, Alberto, é a pedra de toque do desenvolvimento espiritual. Tem pessoas que chegam nos Alcoólicos Anônimos por amor. Às vezes, amor por si mesmo, às vezes amor pelo pai, pela mãe, às vezes amor pelo filho, pela esposa, por amor. Mas a maioria só chega nos Alcoólicos Anônimos pela dor e pelo sofrimento. Ok. Elias, como deve agir a família de uma pessoa alcoólatra? Nós sabemos, Alberto Lopes e ouvintes da 104, que o alcoolismo, como qualquer uma outra dependência, ela é uma doença que ela não atinge só o dependente. No caso aqui nós falamos do alcoólico, mas ela atinge também a família. O companheiro Vitório fala que até o cachorro ela atinge. Até o cachorro, o gato, né? Com certeza. E já estudos comprovam que em cada um dependente do álcool, aproximadamente 20 pessoas é atingido, direto ou indiretamente, em consequência do alcoolismo daquele alcoólatra. E nós sabemos que o álcool, ele deprecia, ele destrói, né, toda a nossa capacidade física, mental, espiritual, moral. Então a gente chega àquele ponto chamado fundo do poço, ou seja, é onde o alcoólatra ele não tem mais força para reagir, ainda que ele tenha o desejo de parar, mas ele chega a um ponto que ele não consegue, uma vez porque ele é vencido pelo álcool e ele não consegue mais parar. E aí onde entra a família. O que nós aconselhamos para as famílias que têm um alcoólatra é não desistir. Eu digo isso porque se minha família tivesse desistido de mim, eu talvez, com certeza, não estaria aqui mais hoje. Mas a minha família não desistiu, sempre tentando me ajudar. Eu não aceitava ajuda, né? Mas mesmo assim, eles em momento algum desistiu. Então, o papel fundamental da família é não desistir, porque se ele ficar sozinho, pior será. Que nós sabemos que o alcoólatra ele nega, a família às vezes por um certo ponto, até onde pode ela esconde, mas nós temos a sociedade que repudia. E aí onde é que está a situação? Ele não tem força mais para reagir, para sair daquela situação. Então a família é muito importante nesse momento, e aí também onde entra o apoio, né, de Alcoólicos Anônimos, que é onde estende a mão, né, para aquela pessoa, a troca da experiência, é aí onde nós tentamos, entra a nossa ajuda, mas a ajuda da família, e essa é indispensável. A família jamais poderá desistir de um alcoólico. Na minha opinião, a família é fundamental. A família é fundamental. Porque não tem coisa pior você chegar em casa, você ver seu filho, sua esposa, seu cachorro, seu gato sofrendo. Porque o cara quando chega bêbado em casa, ele vê o cachorro ali, o cachorro latiu, ele tá achando que é uma bola. Aí começa, esquenta a cabeça e aquela coisa, e aí, meu irmão, vira um pandemônio, e aí já viu. Agora, eu não sei se vocês concordam comigo ou não, mas eu tenho percebido que hoje a mulherada parece estar bebendo mais do que os homens. Não, é sério. Peraí, deixa eu perguntar. Mais de 12%. Marcelão, e ela desenvolve a doença mais rápido que o homem, viu? Roberto, realmente essa sua percepção ela é nítida, né? Infelizmente, porque a mulher é a mãe, ou ela vai ser a mãe, né? E infelizmente está aumentando cada vez mais o uso do álcool pela mulher, né? Vamos dizer assim, a mulherada está bebendo muito, né? Não era comum antigamente você ver uma mulher bebendo, né? Era até um toque de preconceito alguns anos aqui atrás, apesar de eu não ter muita idade, mas eu ainda me lembro da minha infância, né? Essas coisas, mas hoje com a evolução, né? Hoje é muito praticado, graças a Deus, o princípio da igualdade,
né? A evolução da sociedade nesse quesito foi muito benéfica, mas infelizmente tem um lado negativo, né? E também a questão que hoje as pessoas bebem mais, né? Hoje a gente tem o mundo melhorou economicamente, nós temos mais festa do que há 30, 35 anos atrás, como era na minha adolescência, era 3, 4 festas somente no ano, as festas começavam 8 horas, 9 horas, acabava meia-noite, hoje começa meia-noite, quando começa cedo, uma seresta já começa às 10 horas, era a hora que acabava antigamente. Então assim, a vida do alcoólico está facilitando para complicar adiante, porque facilita a acessibilidade ao álcool, é uma droga lícita, é uma droga permissível, é uma droga tida como curtição, né? Não foi diferente comigo na minha adolescência, mas hoje ela é muito mais fácil. Então, infelizmente, nós estamos aí com esse dilema, e o AA funciona, como eu já falei, né? No Romo Galvão. E o AA é onde funciona o dano que se recebe, porque eu tô lá para te dar apoio, ao mesmo tempo que eu vou receber o teu apoio, a tua experiência de vida, né? Um dia eu cheguei dilacerado pelo álcool, me receberam muito bem, e aí eu pude passar para eles a minha experiência, o dano que eu tive com o álcool, que reforçou ainda mais a sobriedade dos demais, como é comigo, né? Tem sido comigo durante esses 20 e poucos anos. Ô Jonas, na sua opinião, você acha que ainda existe preconceito em uma pessoa que muitas vezes você chega para um amigo seu, amigo não, né? Porque quando é amigo ele não vai lhe recriminar. Você chega para uma pessoa e fala, eu tô frequentando os Alcoólicos Anônimos. Infelizmente, algumas pessoas não entendem, não sabem como funciona, né? Fala um pouquinho aí a respeito desse funcionamento lá dos Alcoólicos Anônimos. É o desconhecimento, Roberto, a ignorância das pessoas, né? Não a ignorância, a estupidez, é a falta de conhecimento. As pessoas, como foi dito logo no início aqui na primeira fala de Elias, conhecem o alcoolismo como um vício, né? E acha que para ser alcoólatra é só aquele que já está com a latinha de leite moça pedindo cachaça de porta em porta e com a latinha de marmelada pedindo comida. E tem muitos alcoólicos em potencial aí. Pessoas que ainda têm sua família, têm seu emprego, têm seu carro, né? E que camufla muito bem seu alcoolismo. Mas quando chega em casa, nós fazemos a abordagem direto. É porque nós temos um anonimato e não podemos falar. Mas é muita dor, é muito sofrimento, é muita negação. Mas o alcoólatra é discriminado, sim. Sempre que a pessoa destaca um pouquinho mais, em qualquer setor, em qualquer coisa, a primeira coisa que faz, ir lá, como é que foi lá atrás? Eu tenho 31 anos que não bebo. De volta e meia sempre aparece alguém pra tentar tirar uma casquinha, lembrar do passado. Eu não vivo de passado, eu vivo de presente. E o que tem muito em mente, Alberto, era, né, a rejeição, até da própria família. No meu caso, quando eu saí daqui em 91, através de Dom Hélio, depois de muito tempo de orações de minha mãe com um grupo de família, que arrumaram uma vaga para mim fazer o tratamento em Curitiba, a única pessoa que ainda me acolhia, que me aceitava, era minha mãe. Os outros todos já tinham desistido porque achava que não tinha mais jeito. Mas é o desconhecimento. As outras doenças, doença do coração, doença de pulmão, todas as outras doenças é entendida. Mas a doença do alcoolismo era como se fosse sem vergonhice, safadeza. Acha, né, que aqueles lapsos de memória da pessoa, que a pessoa faz porque quer. Uma pessoa em sã consciência vai querer sair cercando ganso no meio da rua? Ô Maria. Uma pessoa em sã consciência vai querer chegar dentro de casa quebrando tudo? Eu despertei para a vida quando eu saí, Marcelo disse que estava no dia lá que ele viu. Eu saí ali de Nonó ali embaixo, com 38, dando pipoco, Maria, e vim subindo a avenida de 38, dando tiro pra cima. Pensando que era filho de Lampião, né?
E eu, desde menino, né? Eu gostava muito de uma briguinha. Era bom de briga. É só a cara não nega, não. É. Aí, mas, então, aquilo ficou em minha cabeça. E até hoje o pessoal lembra. Então, chega nas rodinhas hoje, não, moço, você não tem problema. Eu falei, eu tenho problema. Ele tá dentro de mim. Eu tenho um dragãozinho aqui, que a qualquer momento que eu achar que eu posso jogar álcool na cara dele, eu vou acordar ele. Então as pessoas, de uma certa forma, elas não entendem isso aí. E aí vem o desconhecimento. Eu, conversando com alguns médicos, eles me falaram, né? E tem um amigo meu, não vou citar o nome, que eu não tenho autorização aqui, que ele me falou, Joninhas, foram 2 horas que eu tive de aula falando sobre alcoolismo. Então, às vezes, a pessoa chega num consultório médico, eu cheguei em 81, fiz uns exames com um médico lá, com um psicólogo, ele falou, vai pra casa, bebe socialmente, bebe a cerveja. Mas eu não gosto de cerveja, eu gosto de conhaque, doutor. E eu gosto de cachaça, eu gosto de uma coisa mais cortesano. Era. Aí tinha que virar filho de Lampião mesmo. Aí, ele, não, você volta, eu falei, mas eu não podia. Mas é o desconhecimento. Se às vezes, né, entre os profissionais existe esse conhecimento e no meio social. E aí vem a discriminação, né? A falta de aceitação das pessoas que têm esse problema, porque são chatos. É uma das doenças das pessoas mais chatas que tem, é o álcool, porque tudo que dá certo é mérito dele. Tudo que dá errado é problema do vizinho, é problema da família, é problema, né, do outro, nunca dele. Dele é tudo que dá certo. Pode falar, Elias. Aproveitando aí esse gancho que o Jonas está falando aí, o preconceito ele já nasce do próprio doente, né, do alcoólico. Mas nós temos também a sociedade que tem um preconceito muito grande. Mas isso também é em função, porque às vezes nós ficamos na vida ativa durante 10 anos, 15 anos, 20 anos, e de repente para você tomar uma decisão drástica dessa, porque não existe meio termo, né? Para o alcoólatra não existe meio termo, ou você para, ou você continua e morre, não tem outro termo. E aí de repente você depara com a situação dessa e você começa dentro de você mesmo a não aceitar essa condição, né? É uma questão até psicológica você a não aceitar, mas depois que você aceita essa condição e que você toma uma decisão, tudo muda. Eu vejo isso em mim muito claro. Quando eu não aceitava a condição de alcoólatra, eu era um bêbado, irresponsável, inconsequente, mentiroso. E a partir do momento que eu aceitei a condição de alcoólatra, eu não sou mais aquele bêbado. Eu sou um alcoólatra, porém não sou mais o bêbado. Então eu vejo que eu hoje estou no lucro, né? Mas antigamente a minha doença, a minha obsessão pelo álcool, a minha mente, não deixava eu ver isso. Eu achava que eu não conseguia viver, que a vida não teria sentido se não tivesse álcool. Mas hoje eu faço a pergunta para mim, por que beber? Para que beber? Hoje estamos recebendo aqui os entrevistados do dia, Jonas, Elias e Marcelo, representantes dos Alcoólicos Anônimos de Brumado. Luiz Brito, pergunta. A gente estava fazendo um bate-papo aqui enquanto estávamos faturando aí, eu e o nosso amigo Jonas, né? A respeito sobre o alcoólatra, se existe ex-alcoólatra ou se uma vez alcoólatra para sempre alcoólatra. E eu queria que ele falasse sobre isso aí. Alberto, a gente estava conversando aqui, que às vezes o pessoal fala, parou de beber, né? Resolveu já o problema. E eu mesmo churrasco de família até hoje, tem 31 anos que eu não bebo, nada, ele me procurou assim, nem uma cervejinha, não, abstinência total. Nem zero. Não existe ele zero porque existe. Ela é um teor de 3 a 7 graus. Porque a cerveja zero álcool, ela tem lá 0,07 alguma coisa. Ou seja, para ela ser considerada zero, ela tinha que ser 0,000 e acabou. Tinha que ser H2. E aí seria refrigerante, não seria exatamente, cerveja, né? Então a 0,00 é só uma enganação, né? É porque ela teria que ser pelo menos quase 1% de álcool que ela tem, entendeu? E assim, Alberto, uma vez alcoólico, sempre alcoólico. Não quer dizer que eu bebo. Eu sou alcoólico, alcoolista, alcoólatra, uma coisa só. Eu só não bebo. A diferença é só essa. Eu não bebo. Mas eu sei que eu tenho aqui um dragãozinho dentro de mim, por experiência de outros companheiros que estudaram nos Estados Unidos,
na Inglaterra, no Brasil, companheiros com 20, 30, 40 anos. É obsessão e compulsão. Alcoolismo é uma doença psíquica, emocional, física, mental e espiritual. Ela abrange todos os aspectos do ser humano, toda a sua base. E quando a pessoa desenvolve a dependência, é obsessão e compulsão. É corpo e mente pedindo aquilo. Eu estava até falando para ele aqui que quando tira o álcool da pessoa, ela amanhece o dia que ele fala batendo pandeiro. Batendo pandeiro. Tremendo, né? Toma a mente só pede aquilo, né? Aquela obsessão louca, aquele negócio todo, faz qualquer coisa para ter. Depois que toma uma, duas, o pulso já segura, aí normaliza as coisas todinha. Então é bom sempre entender. Eu falei para ele aqui que nós temos amigos que voltou a beber depois de 20, 30 anos de Alcoólicos Anônimos, de abstinência total, porque tomou biotônico Fontoura. Às vezes vinagre, é um veneno. Às vezes vinagre na comida, tem um vinagre que é de álcool. E a gente diz assim, a linguagem que a gente usa nos Alcoólicos Anônimos, assim, eu tenho um dragãozinho dentro de mim, eu preciso tomar cuidado, deixar esse dragão dormindo. Como que eu deixo esse dragão dormindo? Evitando o primeiro gole, participando das reuniões de Alcoólicos Anônimos, levando a mensagem para o outro que ainda sofre, porque nós fazemos terapia de grupo. É como disse Marcelo Mais Elias, é quando eu falo de minha vida, que eu falo dos meus problemas, o que eu senti quando eu bebi, as consequências da minha bebida, é que eu ponho para fora a secreção da minha doença. E o remédio não é como as outras doenças, que entra via oral, ele entra pelo ouvido, é pelo que eu ouço do outro. E às vezes as que vem a desistência de muitos familiares, porque tenta, faz de tudo para tirar a pessoa daquele caminho. No meu caso, eu só tinha por mim e minha mãe, todos já tinham desistido de mim. E sempre ela ouvia das sociedades, seu filho não tem mais jeito. Tá perdido. E o principal problema também, Alberto e Jonas, os meninos também, Elisa aí, é a questão da cultura, né? Que a gente tem uma cultura que, infelizmente, beber, mesmo que seja socialmente, parece que é bonito. Eu, particularmente, quem me conhece sabe disso, eu não bebo. Quando eu bebo, como eu falei, eu bebo uma cerveja zero álcool, que não é zero, na verdade, né? Mas eu tomo uma cerveja zero e olhe lá, e a não ser um refrigerante, uma coisa assim e tal, mas a cultura nossa, por exemplo, a gente vai numa festa, as pessoas acham que só se diverte se estiver tomando. Luiz, não importa se é uma cerveja, se é um uísque, se é uma cachaça, se estiver tomando alguma coisa alcoólico, né? Imagine, Luiz, você nasce, é comemorado com o quê? Faz o pirão, comemora com o quê? O primeiro aninho, você vai numa festinha de uma criança de 1 ano, falta refrigerante, mas não falta cerveja, não falta uísque, não falta a não ser, né? Não falta bebida alcoólica, falta tudo, menos falta alimento, porque é mais uma desculpa, a bebida é mais uma desculpa. Você vai na festinha de 15 anos de um filho, não pode faltar a bebida. Você vai num noivado, não pode faltar a bebida. Você vai num casamento, não pode faltar a bebida. E se não ter bebida, é discriminado. Poxa, fui numa festa de crente ali, só tinha refrigerante. Até quando morre tem bebida. É verdade, bem lembrado. Pra enterrar teu velório. Jonas, e tem aquela questão também, que eu volto lá na minha adolescência, que não era só a questão, tinha timidez, a timidez induz, no meu caso fui induzido também pela timidez, a bebida e tal. Tem até uma passagem que eu me lembro na associação, eu com 14 anos, que era com a idade que a gente era permitido entrar, e aí eu fui, peguei uma garrafa de cerveja, tomei um copo, aí chamei a menina pra dançar, né? Acho que tinha até 1 ano a mais que eu, devia ter 15 anos, e ela aceitou. Aí eu virei o copo de vez, foi o quê? Matou minha timidez. Mas tinha um outro fator que foi falado por Brito aí, a questão da cultura, que tinha que beber pra ser macho. É, desse jeito. E pra ser aceito no grupo. E pra ser aceito no grupo, porque senão é excluído. Excluído. Agora eu quero comentar com você, Elias, com o rapaz aí também, com você, esqueci o nome do menino aí, Alberto. Marcelo e também com o Jonas aqui, o seguinte, essa questão também que os pais têm que ter, que as pessoas têm que ter com o álcool, perto das crianças. Porque às vezes você tá ali entre família e tal, e vê a criança ali, um menino de 5, 6 anos, 3 anos, né? E ele toma aquele golinho ali, aquele copo sujo de cerveja e tal, você, bonitinho, já tá ficando igual o pai, cachaça do você. Tem que começar a cortar isso aí pela raiz, né? Viu, Luiz Brito? Já houve casos de pais pegarem e colocar a chupeta da criança em copo de cerveja e colocar na boquinha da criança, de um recém-nascido, para ver ele fazer a caretinha. Agora você imagina a situação. Então o que é isso? É o que justamente que nós estamos discutindo, a questão de cultura.
E além da cultura, vem a questão do exemplo, né? O exemplo é a melhor, não é uma das melhores formas de convencer as pessoas através do exemplo. Então, se os pais bebem, a criança nasce e cresce ali vendo os pais bebendo. Isso. Né? Pode faltar qualquer coisa em casa, mas a bebida. A bebida não pode faltar. Quer dizer, culturalmente, na mente dessa criança, ela acha que ela tem que beber também. Porque os pais, ela nasceu, cresceu, vendo aquilo. Ou que no mínimo, né, beber, ficar bêbado e tal, não sei o que, fazer essas loucuras que a pessoa faz quando está embriagado, é normal. É normal, porque ela cresceu vendo aquilo. Então, além da questão da cultura, vem o péssimo exemplo dos pais. É porque tem a questão do espelho, né? Com o certeza. filho imita o que vê o pai e a mãe fazendo. A gente tem que ser o espelho, né? Aquela coisa, às vezes é como, por exemplo, vou entrar no assunto que não tem nada a ver. O filho vê o pai cometendo deslealdade, traindo a mãe a mesma coisa com o pai, e aí quer que ele seja futuramente um pai de família que seja fiel à esposa, isso e aquilo, mas o péssimo exemplo ele tá vendo dentro de casa. Se né? ele estiver dando um péssimo exemplo, ele não tem autoridade para corrigir. É verdade. Né? É muito complicado essa situação. Muito importante isso aí. Alberto, você pode concluir sobre isso aí, mas até você comentou uma época, né, a respeito da sua filha. Eu não mando jamais, nunca mandei filha minha quando era pequena para poder comprar bebida, o que é comum os pais fazerem hoje em dia, né, Jonas? Eu coloco vocês dois para interagir sobre o assunto. Não, com certeza, porque se você começa ali, né, aí manda o filho ir na venda, buscar uma bebida, buscar um cigarro, você tá dando uma brecha, tá dando um motivo. Tem um amigo meu que eu sempre falo com ele, falo, moço, não faça isso não carregue sua filha para bar, não leve, não mande comprar isso, comprar aquilo, porque você tem que pensar no futuro. E que exemplo você vai estar dando, né? A lei 8.069 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ela proíbe permanentemente, né? Exatamente. E os pais, e às vezes o pai não percebe isso, né? Que quando ele dá essa autoridade para a criança, para o adolescente fazer isso, ele está fazendo o que Luiz Brito acabou de dizer. Essa permissividade está dizendo, vá e faça, é errado. Alberto, ainda para encerrar sobre o assunto, eu quero comentar um assunto interessante aqui. A criança, quando ela começa, quando ela tá mamando, quando ela tem ali a amamentação do seio da mãe e tal e tudo, ela não sabe o que é o açúcar. Ela não sabe o que é o doce. Se você deixar a criança tomando leite sem açúcar durante a vida inteira, ele nunca vai saber o que é açúcar. Ele vai se adaptar ali tomando somente o leite e acabou. Ele nunca vai saber o que é o açúcar. Ou seja, ele vai saber o que é o açúcar a partir do momento que ele faz 2, 3 anos, 4, que a mãe realmente começa a colocar açúcar no leite, e aí agora ele começa a ter gosto, o quê? Não é pelo leite, é pelo o doce. Então a questão também é da bebida. A pessoa quando não bebe, ele pega a cerveja, seja um jovem, seja lá o que for, ele fala, nossa senhora, que isso? Cerveja, gosto ruim. Quando ele se adapta com a cerveja, pronto. Aí agora ele vicia, já era. Então é evitar o primeiro passo, né? É aí que entra a questão da dependência agora. Já está criando uma dependência psicológica pelo exemplo dos pais, ou do meio em que vive, aí vai criar uma outra dependência que já é a física. Porque com a ingestão já cria dependência física. O álcool começa a fazer efeito na mente, começa a agir no sistema nervoso, né? Nos músculos e tal, e por aí vai. Resumindo, aí agora já não consegue ficar sem aquilo ali, né? Exatamente. E outra coisa, hoje a mídia tá aí, né? Cada vez mais bebidas atraentes. Droga lícita, né? Meu irmão, é cada lícita, garrafa de vodka. O marketing é grande, né? É cor de não sei disso, cor daquilo. Tem gente que chega e fala assim, me dê um negócio daquela cor, não sabe nem que diabo é que tá bebendo. O álcool é a droga liberada, né? Aí, ó, já vem o capeta aqui enchendo o saco da gente, ó. Irani. Alberto, hoje tem piseiro, Lagoa Real. Isso. Hashtag Lagoa Real. Venha mais Brito dançar forró. Por que não chama pra ir pra igreja? Não chama pra ir pra igreja. Você não vai. Santa Virgem das Vitórias. Por que não chamou pra gente ir pra novena? Chama pra ir pro piseiro. Já pensou? Mas, rapaz, a gente tá falando um negócio aqui, já vem um capeta ali, um saco. Ô, meu pai do céu. Vou pensar no seu caso. Vamos encerrar, né? Vamos. E rapaz, o tempo hoje passou, né?
Rápido demais, né? Passou demais, tá doido. Primeiro aquele bate-papo gostoso aqui com o Armando, né? E agora com os meninos aqui, os representantes. Exatamente, inclusive dos Alcoólicos aqui, Anônimos, né? Nosso amigo Marcelão. Agora eu achei graça foi de Marcelo, quase que eu engasgo aqui. Por quê? Não, ele falando que é jovem, olha. Tu tem quantos anos, Marcelo? Mais, meu. 52. 52. Um homem de média idade. Ele fala aí quando eu comecei a contar minha vida. Eu comecei a contar minha vida. E por que você me chama de velho que eu só tenho 53? Porque seu registro foi feito fora de época 20 anos depois. Deixa eu ficar quieto pra não soltar uma muzenza. Gente, eu gostaria aqui imensamente de agradecer a todos vocês por esse bate-papo. Agora venham mais vezes. Se eu não me engano, vai ter um evento, né? Vai ter dia 23 de março, quinta-feira, que é dia de quinta-feira, 19 horas. Das 19 às 21 horas, Roberto. Nós queremos até que você, mais Luiz, se puder participar, viu? Representando aqui a Portal FM, como cidadão também, participar lá. Nós vamos ter a presença lá do Custódio Nacional, da presidente dos Alcoólicos Anônimos a nível nacional, e vai ter diversas autoridades aqui da cidade e da região. Delegado da Bahia vai estar participando também, né? Já tem algumas autoridades, por exemplo, juiz, major, delegado, pessoal. Tá Jonas, confirma novamente a data, por favor. Vai ser dia 23 de março, quinta-feira, das 19 às 21 horas. Dia 23 de março, são 31 anos de Alcoólicos Anônimos, mas o grupo mesmo aberto vai ser 30 anos de grupo de Alcoólicos Anônimos aqui no Livramento. Ainda tem gente, Alberto, você acredita, por mais que já foi divulgado, né? Desde a primeira, como é que dá o nome da rádio? Rádio Pirata, né? Era. Chocolate, nosso amigo Chocolate, desde aquela época aqui, ele já divulgava pra gente essas reuniões de Alcoólicos Anônimos. Você, quando a gente chegou aqui no Livramento, foi pegou a primeira coisa mesmo, que eu fiz. Pegou forte aqui, dando a maior força para as famílias e para nós dos Alcoólicos Anônimos, para levar a mensagem para as pessoas que ainda sofrem. Nossos agradecimentos, dia 23 de março de 2023, das 19 às 21 horas. Essa reunião com o presidente, com a presidente nacional, com os custódios, com os delegados regionais e todos os grupos da região de Alcoólicos Anônimos. Beleza. Elias, gostaria de agradecer imensamente o tempão que a gente não se encontrava, né? Vê se vem mais vezes aqui fazer uma visitinha pra gente. Só reforçando aqui a questão da reunião, essa reunião ela é online, né? Pela plataforma Meet, né? Que será no dia 23, assim, com nosso companheiro Jonas falou. E ela tem um tema, o tema que vai ser abordado é do bebê socialmente à dependência do álcool. Esse é o tema que vai ser discutido durante essa reunião. E aí, desde já, nós já deixamos aqui o convite para vocês também, né? E para todos os ouvintes, né? Que será algo assim de muita importância para a nossa sociedade. E o mais, Alberto, é te agradecer. Foi um prazer revê-lo, viu? E você é uma pessoa que sempre teve, assim, as portas abertas para a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Em nome da Irmandade, a gente te agradece. Agradece ao nosso amigo Luiz Brito, né? Pela força também. E dizer para vocês que estamos juntos. Esse trabalho ele é de toda a sociedade como um todo, né? Mas a gente agradece, assim, mais uma vez, de coração. Beleza. Meu amigo Marcelão, você sabia que Marcelo foi meu parceiro nas eleições quando eu fui candidato? Eu imagino. Foi candidato também. Tem quantos votos, Marcelo? 157. Aí teve muito voto. Quase 3 vezes mais que você. 151. Não, quase não, 3 vezes mesmo, porque 59 não tem como, né? 157 sem nenhum padrinho, sem nenhum recurso financeiro, sem nenhuma promessa mirabolante. Então eu me considero assim como um dos candidatos mais bem votados da história política. Bom demais, parabéns. Mas sem brincadeira, gente, muito obrigado o espaço de vocês aqui da Portal, né? Para essa ajuda, para a gente tentar vencer ou pelo menos minimizar o problema do alcoolismo na nossa sociedade como um todo. E de coração o meu agradecimento, o nosso agradecimento
E deixar a mensagem aqui que se você está sofrendo por conta do álcool, se você quer parar de beber, o problema é nosso. Venha para o grupo de Alcoólicos Anônimos aqui na Avenida Presidente Vargas, na escola Rômulo Galvão, todas as terça-feiras, indiferente ser feriado, ser terça-feira de carnaval, nós estamos lá às 19h30 até às 21 horas, né? Então, se você quer parar de beber, o problema é nosso. Mas se você quiser continuar a beber, o problema é seu e o futuro é duvidoso. Muito obrigado, companheiros, uma boa tarde, que Deus nos ilumine. Beleza, Jonas? Mandaram eu puxar a sua orelha aqui, mas hoje não é dia de falar sobre aquele assunto, não. Hoje é só... Hoje não é dia da iluminação. Não, deixa a iluminação para depois. Mas nós vamos fazer aqui que tem novidade aí, viu? Tem coisa boa para nós aí. Tem, né? No setor de iluminação pública. Essa semana você ficou famoso. Mas ele falou que não ia gritar com você não, que disse que sua esposa deu um puxão de orelha nele lá. Foi? Tá vendo aí, ó? Não, ainda mais agora sabendo que ele é acostumado a dar tiro, deu um miro. Fica quieto. Era o meio nada, meu. Mas foi há 30 lá anos. Ele, tô fora, papai. Ô, Beto, é bom dizer o seguinte, ó, como já disse o Marcelo aí, é de graça nossas reuniões, né? Nós estamos lá de braços estendidos, né? Quem precisar, né? Pode nos procurar. É um prazer a gente poder ajudar, assim como nos ajudaram de graça também estendemos a mão nos ajudando. Nós agradecemos a Deus e a forma de agradecimento a Deus é estendendo a mão, é abrindo as portas dos Alcoólicos Anônimos para as pessoas que precisarem. Então, como já disse o Marcelo, se o seu caso é beber, o problema é seu. Mas se seu caso é parar de beber, procure-nos. Obrigado, Alberto, obrigado, Luiz, obrigado, povo livramentense. Beleza, tá aí, né? Tchau. Rapaz, comemorou 5 minutos hoje aqui quase 7, bora, do guardião não, anfitrião. Tchau. Termina agora na Portal FM. Portal Notícias. Até o nosso próximo encontro.